Vamos falar sobre mobilidade elétrica e edificações. Mobilidade sustentável elétrica, mitos, realidades e desafios arquitetônicos. O que os carros elétricos mudam nas edificações. Uma reflexão sobre como a transição para a mobilidade sustentável elétrica transforma a relação entre veículos, espaços urbanos e o ambiente construído. A discussão vai abordar a desconstrução de mitos e resistências culturais em torno dos veículos elétricos e os desafios arquitetônicos, analisando as adaptações necessárias em edificações existentes, bem como os novos parâmetros projetuais para construções futuras, com ênfase na infraestrutura de recarga e nas normas técnicas emergentes. E para falar do tema, um especialista, ele que é arquiteto e urbanista, desde 1985, já falei aqui a idade, hein? Sócio da MKZ Arquitetura, cofundador, ex-presidente e atual diretor da Abravei, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, conselheiro do CalDF, é isso aí, ó, o presidente do CalDF está ali. Presidente da AEARC, Associação dos Escritórios de Arquitetura de Brasília, diretor de Política Habitacional da ADEME do Distrito Federal, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do DF, conselheiro do CONPLAN, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, membro da CPCOI, Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do DF, embaixador do caderno Mobilidade do Estadão e colunista do portal Connect Smart City. Eu tenho a honra de chamar a este palco para falarmos sobre esse tema Rogério Marchevetti. Vem para cá, Rogério. Seja muito bem-vindo ao palco do Arena DF. O palco é seu. Boa tarde, obrigado. Que apresentação, hein? Uau! Com esse currículo também, né? Uau. Obrigado. Bom dia a todos, ou melhor, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu vou adorar ficar aqui, indo para os dois lados. Para falar um pouco de mobilidade elétrica, tá? Eu vou recusar um pouco falar do carro individual, lógico que a gente vai acabar falando nisso também, mas principal é mobilidade elétrica como um todo. E a disruptura, né, nesse... Opa, eu vou aprender. Que a gente está passando nesse momento. Então, é um momento de dúvida, é um momento de reflexão, e até aproveitando um pouco que eu estou no meio de colegas, né? Eu sou arquiteto urbanista, formado em 1985, e por que eu entrei nesse meio aqui? Até brinca um pouquinho que eu sou um arquiteto meio que falsificado, né? Porque eu acho que eu nunca fiz uma casa na vida, né? Mas faço prédios, edificações, gosto bastante disso. E tudo começou exatamente por causa disso. Os clientes me cobravam eficiência energética nos meus prédios, sustentabilidade, e eu estava fazendo, né? Vamos pegar um selo LEED, pegar um selo Aqua, correr, estudar o prédio, estudar a envoltória do prédio, mas na minha vida particular mesmo eu não fazia nada. Então, aos pouquinhos, a gente foi imaginando o que eu fui pensando, né? O que poderia melhorar no meu dia a dia, na minha vida, e a mobilidade entrou nessa época, a mobilidade elétrica. Então, eu comprei o meu primeiro carro elétrico em 2015. Né? Eu era um dos malucos dos 167 que tinham carros elétricos no Brasil em 2015. Então, a gente começou essa trajetória e é apaixonante o que eu posso falar. E de lá para cá, a gente vê o que está acontecendo no meio urbano, nas nossas vidas, nos centros urbanos, e não tem como não relacionar a 100 anos atrás, 120 anos atrás, o que aconteceu com as cidades. E eu queria um pouquinho aqui que vocês pensassem numa disruptura, como eu coloquei naquele slide anterior. Assim, se o mundo não tivesse energia elétrica, como é fácil hoje em dia, e se a gente dependesse do motor a combustão, como seria o nosso dia a dia?
seria um pouquinho assim, né? Então, é impressionante como a gente acostuma com as coisas ruins, elas se tornam o dia a dia. Então, nós estamos acostumados com o carro, o ônibus, o caminhão a combustão, a gente está acostumado a aquele cheiro, aquela poluição no dia a dia. E a gente não nota também os benefícios da nossa casa, na tranquilidade da energia elétrica. Então, o que nós estamos passando hoje em dia lembra um pouco, né, o século XIX, com o incremento da Revolução Industrial e a urbanização das cidades. Foi natural o crescimento das metrópoles, então os adensamentos urbanos. E o que aconteceu nessa época? Por exemplo, Nova York tinha em torno de 250 mil equinos andando na cidade. Então, imagina 250 mil equinos com esterco, excrementos. Diariamente se tiravam toneladas e toneladas de lixo do meio da rua e, ao mesmo tempo, incentivando insetos, ratos, doenças em geral. Então, essa reflexão, porque naquela época, né, a mobilidade, a combustão, ela veio chegar como uma solução, né? Então, a gente tem a mobilidade urbana, naquela época, com o incremento do carro, e principalmente do carro a combustão, ela veio como solução dos centros urbanos. Então, a saúde da cidade ela está diretamente relacionada com o nosso modal de transporte. E nessa época, só de curiosidade aqui, surgiram os primeiros carros elétricos. Até a esposa do Henry Ford fazia questão de só andar em carro elétrico, porque odiava o cheiro da gasolina, odiava o cheiro da fumaça. Então, só que por questões políticas e técnicas, não evoluiu o veículo elétrico naquela época, mas as cidades evoluíram. As cidades evoluíram e por um caminho talvez não muito agradável, que seria o nosso urbanismo rodoviário do século XX. Então, as nossas cidades foram baseadas no carro, basicamente no carro, no transporte urbano sobre rodas, a grande maioria. Então, o nosso urbanismo, nesses anos todos, valorizou o carro. E a gente está em Brasília, que tem um bom exemplo disso, né, que foi muito bom para a época, mas hoje a gente paga o preço dessa evolução, e dessa evolução pensando no veículo. Então, a qualidade das nossas cidades, né, estão diretamente ligadas no nosso modal de transporte. E o que acontece? É lógico, não tem como, as nossas cidades estão doentes mesmo, novamente. Então, 100 anos depois, a gente passa de novo por uma transformação. E essa transformação, com certeza, ela passa pelo modal de transporte. Então, aqui algumas manchetes que eu fui pegando, né? E o dado é assustador, que assim, só no Brasil, mais de 50 mil pessoas, isso segundo a OMS, morrem decorrente de poluição veicular urbana, decorrente de problemas respiratórios, cardíacos e outros consequentes. Então, é o caos. Então, rapidamente a gente vê algumas manchetes aqui, né? Poluição mata mais que acidente de trânsito, carros são os vilões. Então, e a gente acostuma naturalmente com isso. Então, tem até um caso interessante, naquela época da greve dos caminhoneiros, a qualidade do ar em São Paulo melhorou assustadoramente. E aí que acendeu um alerta para muita gente da importância da mobilidade elétrica no dia a dia. Então, a mobilidade elétrica ela veio como solução, não por uma questão de sustentabilidade, de meio ambiente, não é nada disso. Ela passou a ser um problema de saúde pública. Então, a doença da cidade hoje em dia está relacionada com saúde pública e não mais apenas com sustentabilidade. Então, aqui que entra a mobilidade elétrica. E, de novo, eu não estou falando de carro elétrico egoisticamente no transporte individual. A gente está, lógico, normal, vai continuar tendo, mas a gente tem que priorizar transporte urbano de qualidade e baseado no modal elétrico. Não tenho dúvida que são duas fotos no Brasil mesmo, a gente vê alguns bondes, vou usar um termo mais simples, ônibus, e nós temos uma indústria nacional de veículos elétricos, nacional de ônibus, nós temos vários. Então, assim, a gente tem que aproveitar o que nós temos de melhor e incentivar políticas públicas, que não adianta, a mobilidade elétrica vai partir de políticas públicas, não adianta.
Lógico, eu faço alguma ação, as entidades podem fazer várias ações, mas a base são políticas públicas. E não tenho dúvida que o início da mobilidade elétrica urbana, que a gente está presenciando nesse momento, ela vai iniciar mesmo com transporte público de passageiros e transporte público de carga. É aí que está a essência, né, do início da mobilidade elétrica no Brasil, porque é muito fácil o carro elétrico, o transporte elétrico, entrar na política ESG das empresas, né? É muito econômico na ponta do lápis a mobilidade elétrica. Então, um caminhão elétrico, no final do mês, ele vai ser muito mais econômico que um caminhão a gasolina. Ele vai estar muito mais de acordo com a minha política de ESG da empresa para mostrar para a população e cumprir metas do que um outro tipo de transporte. Então, passa por transporte de passageiros e passa por carga urbana também. Então, aqui alguns exemplos, até esse amarelinho, por sinal que eu sou fã, é um carro 100% nacional, feito no Rio Grande do Sul, é uma empresa Arrow, que é sensacional, pouca gente conhece, sucesso, está exportando já caminhões elétricos para o mundo, e a gente nem sabe que nós temos esse tipo de benefício aqui do nosso lado. E temos também, a Brasília é um bom exemplo, né? É a cidade que mais tem transporte por aplicativo elétrico. Nós já temos até o 99 Electric Pro aqui. A Uber ainda não pôs o Uber Green aqui, só tem em São Paulo, mas está caminhando para ter também. Então, é o futuro. E eu fico muito feliz de ver também um certo Conselho de Arquitetura, DF, que foi precursor em ter um veículo elétrico para uso mesmo de fiscalização. Também passa por serviços, né? Então, é o primeiro conselho no Brasil, não só de arquitetura, o primeiro conselho é utilizar veículos elétricos, 100% elétricos, para fiscalização e transporte pessoal. Então, é sensacional a gente ver que aos poucos está entrando. Então, aproveitar, dar os parabéns para o meu presidente pela iniciativa, porque é muito bacana. E deixando claro que foi uma iniciativa sem custo nenhum para o Conselho, foi uma experiência que a gente está tendo e teve, com uma parceria com a BYD, que cedeu um carro incomodato para a gente pesquisar e ver o custo de um veículo elétrico. Curiosidade aqui, um veículo similar a esse, Ducal, ele custa em torno de 60 a 65 centavos o quilômetro rodado de gasolina, tá? Esse carro custa 11 centavos de eletricidade por quilômetro rodado. Então, a gente está falando de 65 centavos para 11 centavos o quilômetro rodado. Então, além de benefício, de todas as maneiras, a gente tem benefício no bolso, é econômico o veículo. Então, fica aqui o registro, não ia deixar passar, né, Ricardo? E como o futuro não tem como, não está longe esse tipo de coisa, já é realidade em alguns países, vai acontecer, que transporte de carga urbano e transporte de passageiros também com veículos elétricos de outra maneira, que são drones. Já tem vários países utilizando drones dessa maneira, e o de baixo aqui, na realidade, é um veículo 100% nacional, da Embraer. Já tem mais de 2.800 encomendas, tá? o eVTOL, que a partir do ano que vem já vai estar em uso, então, e para venda até 2030. Então, já é realidade, ele existe, já está em teste. Então, é meio Jetsons, né? Mas a gente está vivendo isso. Então, não tem como escapar. Mas, e no nosso dia a dia? Como ficam as nossas ruas? Então, eu vou aproveitar para contar um pouquinho, porque eu não quero isso aqui que está virando realidade também. Eu não quero um monte de carro na rua atrapalhando o passeio, o trânsito, recarregando o carro ali, né? Então, a gente tem que pensar como que esse modo de transporte, mesmo individual, como que ele entra no nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer? Então, de novo, vou tomar a liberdade de contar um pouco. Eu tive a oportunidade, no final do ano passado, a convite da Associação de Proprietários de Veículos Elétricos da Noruega, visitar, sensacional,
eles estão bem mais adiantados com a gente. Só para se ter uma ideia, esse último ano, 92% dos veículos vendidos na Noruega foram 100% elétricos, né? E pela dificuldade do país, a gente até entende por que ainda tem um percentual que não é 100% elétrico. É híbrido, mas não é 100% elétrico. E a gente vê no nosso país a disponibilidade de energia, a temperatura ideal para o veículo elétrico. Por que a gente não está nessa linha? Mas ok, a gente foi para apresentar, aprender e apresentar a nossa realidade. E também contar um espanto, né, que eu passei 10 dias em Oslo, acompanhado diariamente pela presidente da Associação dos Proprietários de Veículos Elétricos da Noruega, e em 10 dias eu andei um dia de veículo elétrico, de carro elétrico. Isso é muito legal. Então, a associação que é dona de carro individual, né, de carros, né, passei 10 dias com a presidente, com a diretoria, com várias pessoas, andei um dia de carro elétrico. Então, isso realmente é muito bacana. Eu andei muito a pé, andei de metrô elétrico, de trem e de ferry boat, que tem várias ilhas, elétricos também. Então, é muito bacana, de ônibus elétricos. Então, é um patamar acima, né? Mas a gente tem muito o que aprender. E lá, eu vi nesse exemplo, porque lá, essa foto, até uma delas é lá, a Noruega ainda. Era essa a realidade. E eles estão tirando os carros elétricos das ruas. Eles não estão admitindo mais esses totens de carregamento na rua, que a gente está incentivando a ter aqui no Brasil, e eles estão em outra fase, eles estão tirando os totens de carros elétricos da rua. Eles só vão admitir recarga na rua de veículos de Uber, táxi e de encomendas, carros de serviço apenas. Onde que eles querem carregadores de carro elétrico? Longe das ruas. Rua é para as pessoas, rua são para os pedestres. Então, assim, a gente não quer essa bagunça aqui. Que antes, o meu ideal era esse daqui, eu queria ver aquele monte de carregador na rua, um monte de carro recarregando. Hoje em dia a gente já entende que tem esse passo a ser seguido, mas não é por aqui. Então, é bem interessante a gente entender a evolução e participar disso. E qual que é, só voltando agora um pouquinho, eu não sei, todos aqui já andaram de carro elétrico? Alguém já andou de carro elétrico aqui? Não, bacana, cara, como eu fico feliz. Alguém aqui do lado de cá já andou de carro elétrico? Pô, caramba, bacana, adoro. Essa mesma pergunta, há 5 anos atrás, eu acho que um ia levantar. Há 10 anos atrás, ninguém ia levantar. Então, é muito legal. Quer dizer, já está entrando no cotidiano. E muita gente ainda faz uma certa bagunça, né? O que é um carro elétrico e o que é um carro eletrificado. Então, só uma pequena diferença, o ICE, que é o nosso carro a combustão, né, a fonte de energia é 100% a gasolina, né, o consumo de energia é totalmente a gasolina, e é o maior poluente. Então, aqui nesse gráfico a gente entende mais. O HEV, que é esse híbrido simples, que não recarrega, ele já usa as duas energias, que é a gasolina e a bateria, e ele já é mais econômico, então ele polui um pouco menos. Já quando a gente fala de eletrificado, já entra o híbrido leve e entra de verdade o PHEV, que é o híbrido plug-in, que é o que tem que recarregar, que a gente pode ver que entra a gasolina e entra a tomada, ele tem que ser recarregado, e o BEV, que é a bateria, né, que a gente só recarrega ele. Então, eletrificado pega o HEV e o PHEV, e elétrico é só o BEV, e como tem aqui no esquema, na utilização do veículo, é o único que é zero emissão de CO2. É o único. Não vou entrar em detalhes, mas na construção, o que eu faço com a bateria? Eu adoraria, mas eu ia ficar o resto do dia aqui nesse tema, e eu gosto. Então, se alguém quiser sentar ali para a gente conversar sobre baterias de carro, tudo, eu vou adorar também. Mas é só para entender esse universo e, na nossa arquitetura, o que vai pegar? O PHEV e o BEV. Então, esses dois que vão interferir diretamente nas nossas edificações, que eu preciso de recarga, né? E qual o cenário do Brasil hoje? Onde que nós estamos nesse momento? Eu tenho muito carro elétrico, eu tenho pouco carro elétrico.
olha, está sendo de uma forma exponencial. O crescimento é assustador, mas de uma maneira gostosa, né? Eu fico feliz de ver tanto carro elétrico na rua. Essa daqui é uma foto de 6 anos atrás, né, que eu acho ela icônica. Foi feita no Mato Grosso. É um maluco de um amigo que já tinha carro elétrico há 6 anos atrás no Mato Grosso. A foto eu acho que não tem 6 anos, eu acho que tem menos, tem 5 por aqui. Mas ele já tinha carro elétrico há mais tempo. Ele é advogado, ele ia em várias causas, né, no interior do Mato Grosso, sem condições nenhuma de uso, onde não tinha onde recarregar, mas ele insistia por convicção. Ele não queria poluir, ele tinha um compromisso com ele, com a família e com o planeta. E a nossa realidade do Brasil passava um pouco por essa imagem aqui, né? Até, quem sabe, um certo elitismo da pessoa ter um carro importado, mas, ao mesmo tempo, na carência total de infraestrutura, de apoio. Então, ela é emblemática. Mas, graças a Deus, nós estamos mais nesse caso aqui. A gente já está num cenário bem interessante. A produção, a venda e a participação do veículo elétrico subiu assustadoramente. Então, aqui a gente tem o elétrico com eletrificado. Hoje em dia, na frota brasileira, a gente tem 523.876 veículos eletrificados. Já é uma quantidade razoável. Como eu falei, em 2015, quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico, chegaram 167 carros elétricos, aquele era o único disponível para venda para o mercado. E de 167, a gente vê que chegamos a 523 mil, é um salto muito grande. Então, e especificamente, São Paulo é o que mais consome, lógico, né, é o que mais adquire veículos elétricos, Brasília em segundo lugar, no Brasil. Per capita, é a cidade, o estado, que mais tem carro elétrico no Brasil. Então, assim, a gente está num ecossistema muito, muito favorável aqui por N razões, mas mesmo com essa felicidade toda aqui de 523 mil, né, veículos, a gente tem 1% apenas de veículos eletrificados na frota brasileira. Então, assim, está muito aquém, está muito abaixo do que a gente tem que buscar para neutralizar carbono em relação à frota existente. E um dado que eu fico... É coerente, mas eu fico triste também, que no Brasil inteiro, emplacados, nós temos menos de 1.000 ônibus elétricos. Então, a gente está com 901 ônibus urbanos elétricos. Mas está proporcional, como a nossa frota de veículos de transporte, ônibus urbanos, é de 107 mil, a gente está em torno desse 1% também, está coerente a proporção. Então, eu acho que aos poucos a gente vai subindo, a cidade de São Paulo, lógico, é a campeã, e nisso o DF está aquém. Realmente a gente está bem atrás. Em veículos elétricos a gente está em segundo lugar e proporcionalmente a gente está em primeiro. Em ônibus elétrico a gente perde muito. Espero que políticas públicas revertam isso, pelo menos no Distrito Federal. Carregadores elétricos, não vou nem passar aqui, eu fico triste. É aqui que está o grande gargalo para a gente motivar e acelerar a mobilidade elétrica. Então, é a quantidade de carregadores. E, lógico, concentrado muito no Sudeste, Sul e aqui em Brasília, especificamente, por conta da quantidade de veículos vendidos. Lógico, né? É o ovo e a galinha, é o mesmo caso. É o carro elétrico ou o carregador. As coisas vão andando junto, não tem como sair na frente. E vamos lá, por que o carro elétrico ainda está patinando, além do próprio preço que atrapalha, mas a mobilidade, o ônibus, muito mito, muito medo, muita desinformação. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje para passar um pouco de informação, e o que eu posso passar foram as 2 últimas semanas, eu tive muito contato com o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Esses dados vão ser até muito do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que eu vou passar aqui e conseguir repassar essas informações com qualidade e com consistência. Então, assim, tudo vem de mito. O carro elétrico ainda gera muito medo, muita dúvida, e
relacionando ao passado novamente aqui, a energia elétrica nas nossas cidades no século XIX, aconteceu a mesma coisa. Ninguém queria energia elétrica nas casas. Tinha medo, tinha receio, era muito melhor ter a lamparina do que uma luz elétrica, além do próprio preço, mas por conveniência, por medo, custou evoluir. Então, nos centros urbanos, durante muito tempo, teve uma resistência muito grande de se ter energia elétrica. No Brasil, até 1920, era muito difícil e tinha muito receio também. O carro, especificamente, essa daqui é uma propaganda de carruagens, tá? E como hoje acontece, a propaganda, ela interfere com o emocional e principalmente com o concorrente. Então, à época, a justificativa é a pesquisa que eu fiz em cima dessa imagem é muito interessante. O melhor argumento para se vender carruagem à época, em detrimento de um carro a combustão, era que o instinto animal do cavalo era muito mais seguro para o condutor de uma carruagem do que um carro a combustão. Então, se tivesse uma ponte, era muito mais fácil do carro a combustão cair no rio do que um cavalo puxando uma carruagem. O instinto animal não ia deixar ele cair dentro do rio. Então, tem vários mitos, vários medos que a gente vai evoluindo. Essa daqui é uma cena sensacional. E, ao mesmo tempo, né, os nossos governantes vão legislando com leis que muitas vezes são bem embasadas ou muitas vezes embasadas por receio e medos. E a gente está passando exatamente por isso nesse momento. Principalmente a mídia. Vende muito mais notícia, muito mais jornal, dá muito mais like, né? Quando se vê uma notícia dessa, navio com 800 carros elétricos pega fogo no Pacífico. A gente viu isso recentemente, até 2 vezes. Agora, ninguém conta que tinha 3.000 veículos dentro do carro. Então, os outros 2.200 eram carro a combustão. E ninguém sabe de onde que veio o fogo. Tá? É tudo especulação. E desses 800 elétricos, na realidade, tinha 70 carros elétricos, o restante eram híbridos. Mas vende jornal falando que eram 800 carros elétricos num barco pegando fogo. Os outros 2.200, ninguém quer saber que tinha um carro a combustão ali dentro. A mesma coisa, o maior incêndio, né, que a gente teve em meio urbano recentemente foi no aeroporto de Luton. Eu não sei se vocês acompanharam. Pegou fogo em torno de 1.500 veículos no edifício garagem do aeroporto. Foi caos, desmoronou um pedaço e, inicialmente, jogou a culpa em quem? Adivinha? No carro elétrico. Né? E eu peguei só uma última reportagem que eles descobriram que não foi o carro elétrico. Então, assim, eu custei achar essa reportagem, eu fiz questão de trazer, que descobriram que foi até uma Land Rover, falando mal da marca aqui, não é de propósito, não. Uma Land Rover a diesel que incendiou e causou desmoronamento do edifício garagem com 1.500 carros, 1.500 veículos. Então, para a mídia é muito mais simpático vender o caos, né, vender a dificuldade do veículo elétrico do que o próprio veículo elétrico. E quando a gente fala em dados, isso aqui é um selo até feio, né? Eu gosto de muito ir para o mercado americano, né? Que ele funciona muito em cima de dados. E é um mercado muito movido a dados junto com retorno financeiro. A maior empresa de pesquisa, essa Auto Insurance, Easy, ela é uma empresa de seguro e de pesquisa. Ela que fornece todos os dados para se fazer seguro nos Estados Unidos. Então, são dados que todo mundo se embasam, né? E que, como referência, nesses estudos, em cima de 100.000 veículos a combustão e 100.000 veículos elétricos vendidos, chegou-se à conclusão de 2010 a 2024, o veículo elétrico ele tem 60 vezes menos chance de pegar fogo. Então, isso é o dado para se fazer seguro nos Estados Unidos. O seguro, em outras palavras, o veículo elétrico é 60 vezes mais seguro do que um veículo a combustão. E como a mobilidade elétrica está crescendo, em 2023, que eu peguei o dado, eu não consegui os mais recentes, reduziu mais ainda. Então, quer dizer, a tecnologia das baterias, a tecnologia dos veículos elétricos estão evoluindo para minimizar ainda mais
esse caso aqui. Então, em cima disso, a gente tem algumas leis que os nossos legisladores vão se baseando. Tem uma também, eu fui pegando essas imagens antigas, eu gosto disso, de pesquisar, correr atrás. Tem uma lei na Inglaterra de 1865, foi atualizada em 1878 e durou durante 20 anos. Para você ter um carro a combustão, ou até na época também, a vapor, você era obrigado a ter uma pessoa na frente com uma bandeirinha vermelha para o carro ir atrás. Então, era proibido um veículo, né, automotor, andar sozinho na rua. Tinha que ir alguém na frente com uma bandeirinha vermelha, e isso durou durante 20 anos. E, recentemente, só fazendo um comparativo com o nosso dia a dia, que é o nosso celular, né, eu acho que tem tudo a ver com carro elétrico, nós temos uma lei interessante, que está em vigor até hoje, tá? Eu peguei uma lei de São Paulo aqui, a Lei 13.440, de 2002, e regulamentado pelo decreto de 2000 Está até errado, é 2003. Acabei de achar um erro na apresentação. É proibido o uso de celular em posto de gasolina. Por quê? Tinha receio, tinha falta de informação, não sabia direito o que ia acontecer com o uso de um celular, com toda razão, né? A preocupação na época. Mas o que eu fico impressionado é que é uma lei que vale até hoje. Aí você quebra minha perna. Os poderosos ficaram sabendo que eu ia começar a malhar a legislação, hein? E eu estou quase chegando nas garagens, né, gente? Estava todo mundo querendo saber de garagem. Mas, continuando aqui. Legal. É só o meu que notei. Então, o meu pescoço vai agradecer aqui, mas vamos lá. Ok. Então, até hoje é uma lei em vigor, mas o que eu acho mais irônico de uma lei dessa, o que é uma maquininha de cartão de crédito, se não é um celular, que é usado dentro do posto de gasolina para todo lado, que é recarregado em cima da bomba de gasolina. Em geral, ele está ligado na tomada em cima da bomba de gasolina. Então, a gente tem no nosso dia a dia legislações corretas e legislações feitas em cima de falta de informação e falta de conhecimento, ou muitas vezes, não é o caso aqui, até muitas vezes mal intencionadas, com interesse político, interesses econômicos. Então, o que eu acho, e é uma lei que vale até hoje, então não sei como que seria uma máquina de cartão de crédito se não fosse o celular, mas tudo bem. E, em contrapartida, a gente tem que fazer as nossas edificações, a gente tem que seguir normas, leis, para se fazer as edificações, tanto numa residência, numa casa, quanto num grande empreendimento, num condomínio residencial, num prédio corporativo. E essa palestra está 100% em dia, né? Em 26 de agosto saiu uma diretriz nacional da Ligabom. A Ligabom é o Conselho dos Comandantes Gerais do Corpo de Bombeiro do Brasil. Eles se reuniram e fizeram uma diretriz, deixando claro que é uma diretriz, não é uma norma, mas que tem muita coisa que tem que ser seguida de cara, tá? Que a gente tem que falar. Então, as nossas edificações, desde uma residência, uma garagem numa residência, até grandes edificações, a gente vai ter que seguir inicialmente a diretriz e, em seguida, aí sim, a normativa do Corpo de Bombeiro estadual. Então, isso tem que ser seguido. E o que nós temos na Ligabom? Da onde surgiu isso? Surgiu de receios, de falta de informação, de medo, né, e de vontade de fazer uma legislação própria daqui do Brasil. Em agosto de 2024, foi feita uma consulta pública, ou melhor, não é nem agosto, em abril. Em abril de 2024, foi feita uma consulta pública, que era para terminar em agosto de 2024, sobre garagens com carregadores de veículos elétricos. E,
inicialmente tinha umas ideias de fazer garagens isoladas, garagens distanciadas 5 metros umas da outra. Então, assim, algumas dúvidas, alguns receios que foram evoluindo, e em agosto do ano passado resolveram assim, olha, realmente a gente fez a consulta pública, pesquisamos bastante, mas a gente precisa de mais tempo para pesquisar. Então, em outubro de 2024, foi feito um comitê dentro da Ligabom para se estudar. Várias entidades cooperaram, evoluíram junto, queimaram vários carros elétricos de 0 quilômetros, estudaram bastante, fizeram intercâmbio e, nesse meio tempo, durante um ano, a gente que participa desse dia a dia, a gente ficou refém de várias normas, tá? Então, vários CREAs e até CAUs de vários estados surgiram com recomendações. Então, nós temos o CREA DF, por exemplo, que a recomendação que poderia se ter carregadores em garagem, desde que seguisse normas técnicas, uma série de coisas. Teve CREA de outros estados, que eu não vou nomear, mas que proibiam, não recomendavam recarga dentro de garagem. Então, assim, era uma desinformação geral. Além disso, Corpo de Bombeiro também, algumas entidades estaduais do Corpo de Bombeiro tinham algumas recomendações que não batiam com outros estados. Por exemplo, Goiás, vou nomear aqui, proibiu o equipamento na garagem, não recomendava o equipamento tipo all box, vocês vão ver aqui, e só recomendavam tomada, que é exatamente o oposto que a diretriz fala. Não pode tomada, só pode all box. Mas, ainda bem, Goiás caiu essa norma, entre outros estados que entraram também. Então, foi uma desinformação geral e nós temos, a partir de então, uma diretriz. Dentro dessa diretriz, nós temos as normas gerais que têm que ser seguidas de qualquer maneira e tem as recomendações que vão ser as normas gerais. Seguir normas técnicas, a gente tem que seguir. Modos de recarga 3 e 4, quer dizer, aí que entra aquela proibição de tomada, só para traduzir isso aqui, 3 e 4 seria o wallbox, aquele equipamento quando se compra o carro, coloca na parede. Aquele que vem com o carro, não estão recomendando, que ele é ligado numa tomada, então vai ser só aquele pendurado na parede mesmo, tanto em AC, em baixa tensão, quanto em DC, em alta tensão, que é o 4. E algumas recomendações de segurança, de desligamento, né? As distâncias mínimas, então são coisas que têm que ser feitas. Novidade da recomendação, que ainda tem que ser regulamentada por todos. Nas edificações novas, eles não colocaram ainda o tamanho da garagem, mas vão exigir sprinkler, tá? Chuveiros automáticos, para se ter qualquer equipamento de recarga. Aonde que entra quando eu falo, mas e a minha casa? A minha casa, ok, eu não vou precisar de ter um habite do Corpo de Bombeiro? Não é bem assim. A gente tem que seguir a norma, seguir todas as normas técnicas. Tem uma parte da diretriz que fala de ventilação da garagem, que se for uma garagem fechada, a gente tem que seguir as recomendações. Vamos ter que ter extrator de fumaça, detetor de fumaça. Então, uma série de equipamentos, além do próprio sprinkler, não em casa, óbvio, né? Mas em outros tipos de edificação. Mas como ficam as edificações existentes? Ainda tem que ser regulamentado pelo Corpo de Bombeiro de cada estado. Mas a diretriz nacional, querendo ser conservadora, está recomendando chuveiros automáticos sprinkler nas edificações existentes. Então, você tem no seu prédio, vai colocar um carregador de veículo elétrico, vai ter que colocar, segundo a recomendação, sprinkler na garagem inteira. Isso ainda vai ser regulamentado pelo Corpo de Bombeiro de cada estado. A gente está conversando com vários, tende a ser mais flexível, como é, por exemplo, uma escada de emergência num prédio, que hoje em dia, dependendo do prédio, eu vou pressurizar uma escada. Naquele prédio antigo, eles não vão cobrar uma escada pressurizada, porque não tem como colocar. A mesma coisa, um sprinkler num prédio atual tende a não ser necessário em função de reserva técnica, de uma série de dificuldades técnicas que a gente vai ter. Mas
É uma diretriz que vai entrar em vigor daqui a 180 dias para as edificações novas e depois tem que ser regulamentada. Então, o que é essa diretriz para a gente ter cuidado nos nossos projetos de arquitetura, nas nossas residências? Ela é, por enquanto, é de caráter orientativo, não é uma norma ainda. Mas, lógico, vamos seguir ao máximo o Corpo de Bombeiro e aguardar a recomendação do Corpo de Bombeiro local do Estado. O mais interessante é que a diretriz pede para seguir 3 normas. E, hoje em dia, a gente já atua com muito mais normas. A gente tem, inclusive, uma norma internacional, é a nossa recomendação, inclusive, do CAL-DF, do CREA-DF. A gente segue, no mínimo, essas normas para se instalar um carregador de veículo elétrico em qualquer garagem, de uma residência a um centro empresarial cheio de carregadores. Então, é o mínimo que a gente recomenda, são essas normas aqui. Apesar que a diretriz só pega 3. E esse que é o que eu falei, é proibido, eu não posso mais ter tomada e regador, tanto de tomada 3 pinos, quanto de tomada industrial de 16 amperes ou 32 amperes. Se for um carregador portátil, vai ser proibido, não é recomendado, né? E como está na norma, como as notas técnicas, vai ser proibido, sim, por todo o Corpo de Bombeiro. E, infelizmente, até vários prédios que a gente fez nos últimos anos, né, no Distrito Federal, desde 2018, pelo nosso Código de Obras, é obrigatório vaga para carro elétrico em todas as garagens. Então, a gente vem difundindo ou tomada ou carregadores, então a gente, a partir de agora, vai ter que reformular. O que pode é isso aqui, tá? São os all-box, a instalação bem feita. Esse aqui é num prédio existente, por acaso é o que eu moro, mas que eu convenci a todo mundo, colocou, mesmo os que não têm carro elétrico, eles tiveram a consciência de vai valorizar o imóvel, vai ser bom atualizar o nosso imóvel. Então, mesmo quem não tem, fez questão de fazer toda a instalação, com toda a proteção, seguindo as normas técnicas. E aqui algumas garagens, então esse tipo vai ser permitido, ou esse. Esse é o de alta tensão. Em Brasília, a gente colocou, quando eu falo a gente, que é um projeto da MKZ Arquitetura, né, a minha empresa. Só tem um, que é um grande empreendimento residencial, né, que tem 4.000 vagas de garagem, e realmente comporta esse tipo de equipamento, que é equipamento muito mais rápido, tudo. Mas esse pode estar em subsolo ou em sobresolo, o que for, e aqueles tipo all-box. E, lógico, está gerando uma série de dúvidas. Como tudo que é novo, gera dúvida, geram novas iniciativas. Então, o Sinduscon São Paulo, várias entidades estão questionando a diretriz e querem mostrar tecnicamente o que está acontecendo. E gera polêmica geral. Então, tem gente querendo judicializar, tal, mas é um assunto que a gente vai ter que conviver. É Corpo de Bombeiro, é norma, a gente tem que seguir e vamos conversar, negociar tecnicamente para a melhor solução possível para os prédios existentes e seguir o máximo nos prédios novos, de acordo com o Corpo de Bombeiro. Isso eu não tenho dúvida que vamos seguir. E o que muda nos condomínios? Aí eu vou falar especificamente para colocar uma obra em condomínio. Não adianta, eu comprei o meu carro elétrico, eu quero ter o meu carregador em casa. Falo com a síndica, ela deixa, eu coloco. Não pode. Recomendo fazer todo o processo correto, além, primeiro passo, como vai ser uma obra nova, tem que analisar que tipo de obra é um carregador. No DF já está pacificado isso juridicamente. Em alguns estados, é uma benfeitoria que tem 3 classes, né? Voluptuárias, úteis e necessárias. No DF, ela é uma benfeitoria útil. Então, dependendo da classificação, você precisa ter, vamos ver, a voluptuária precisa de 2/3 dos condôminos, não é de quem está na reunião de condomínio, não. Vários estados, por exemplo, Rio Grande, Santa Catarina, vai encaixar no item 1. Eu vou precisar de 2/3 dos moradores autorizando a instalação do meu carregador. No Distrito Federal e alguns estados vão entrar como obras úteis, que aí eu preciso da maioria dos moradores, também não é da Assembleia de Condomínio. E
Lógico, não é o caso, mas se fosse uma obra necessária, era só a maioria da reunião da Assembleia de Condomínio. Então, primeiro passo, pegar a autorização do condomínio. Segundo passo, como eu falei, seguir as normas técnicas. Terceiro passo, fazer um projeto de instalação, né, com um RT registrado no CAL ou no CREA. Arquiteto pode fazer baixa tensão, pode ser feito, a gente assina esse tipo de coisa. E o responsável técnico pela execução, isso é básico. E documentado pelo síndico. Mas eu consigo instalar em qualquer vaga de garagem, em qualquer garagem, num prédio antigo? Sim, mas cada caso é um caso. A gente tem que estudar numa casa antiga, numa casa nova. Dá para instalar? Dá para instalar. Cada caso é um caso. E aí o passo a passo primeira coisa, tem que fazer um estudo de demanda. Eu tenho energia? Eu consigo? Então, tem muita lenda nisso também. Por exemplo, na década de 70, década de 80, quando começou a aparecer ar-condicionado, meu Deus, se todo mundo tiver ar-condicionado, não vai ter energia. Não vai... Então, assim, as coisas vão evoluindo. Hoje em dia, ar-condicionado, eu compro nas Casas Bahia. Virou eletrodoméstico. Então, assim, e as obras vão se adaptando a isso. As obras antigas vão se adaptando, as novas vão se adaptando. Aqui é a mesma coisa. Um consumo de um carregador equivale a um bom chuveiro elétrico. Lógico, mas vão ficar horas ligados no chuveiro elétrico. Mas vai ser uma vez por semana também que eu vou ligar o meu carregador, não vai ser todo dia. Então, tem uma demanda que a gente tem que dimensionar adequadamente e ver a solução. No meu prédio, por características próprias da cidade e da edificação, eu consegui colocar um carregador para cada apartamento. Eu tinha sobra de demanda. Tem algumas características aqui em Brasília. Para começar, nós somos 220. Nós temos trifásico de entrada. Então, eu consigo uma potência maior. Tem alguns bairros aqui em Brasília, como o Noroeste, que é proibido chuveiro elétrico, no bairro inteiro. Então, tenho mais uma sobra de demanda. Então, cada caso é um caso. O meu prédio também não tem chuveiro elétrico. Então, a gente tinha uma sobra de demanda, mesmo sendo um prédio um pouco mais antigo. Então, tem que ser estudado. Não tem demanda suficiente, coloca um carregador compartilhado. Ou coloca para todo mundo, mas com software gerenciando a carga. Quer dizer, não vai dar a carga máxima para todo mundo, mas vai disponibilizar todo mundo ter um carregador. Então, assim, cada caso é um caso. E, principalmente, a gente tem que ser amparado pelas normas técnicas e do Corpo de Bombeiro. Então, os 2 primeiros itens da minha lista eu já risquei. Eu não posso ter tomada, né, para recarregar o meu carro elétrico. Eu vou poder ter o carregador tipo AC ou o carregador DC, quer dizer, alta tensão e baixa tensão. Tá? E é esse bichinho aqui, é o que pode, é o tipo Allbox, que usualmente ele vai de 3 kW a 22 kW, dependendo da instalação, a gente consegue ter essa demanda maior, mas é o tipo de equipamento que a gente vai usar. Lógico, acoplado a ele é o que a gente entrega nos nossos edifícios. Desde 2018, a gente está entregando para cada garagem um quadro com disjuntor, DR, todas as proteções necessárias. Então, a instalação tem que seguir as normas e dar toda a condição possível de se fazer bem feito a instalação. Então, assim, em resumo dessa instalação, pode ser instalada em qualquer garagem? Sim, pode, mas cada caso é um caso. Então, de novo, aqui para ficar guardado, se for em condomínio, né, se eu moro em casa, tira o item 1, mas em casa vão ter os outros itens do mesmo jeito. Autorização do condomínio e com o cuidado de ver o tipo de obra que vai ser enquadrado para pegar a maioria ou 2/3 dos moradores, dos donos de apartamento, ou se for em alguma outra classificação, para pegar a maioria mesmo. Priorizar a segurança. Com isso, seguir normas técnicas e toda a instalação. Até eu brinco, né? Um carro elétrico recarregando no segundo subsolo de um prédio, a última coisa que eu vou ter medo é do carro elétrico. Eu vou morrer de medo que tipo de equipamento que ele está lá, se é homologado pelo Inmetro. A instalação ela foi bem feita, quem fez aquela instalação, isso eu tenho medo, isso eu tenho receio. Do carro elétrico eu não tenho medo nenhum. O sistema de segurança dele é
altamente sensível e seguro, então não tenho medo nenhum. Responsável técnico do projeto e da execução, 2 tipos de responsáveis técnicos que o síndico tem que guardar essa ART ou RRT. Estudo de demanda, para saber que tipo de instalação que a gente vai fazer. O estudo da necessidade específica daquele condomínio. Eu vou precisar de um carregador para cada vaga? Eu vou conseguir ter um carregador compartilhado para todo mundo? Então, é o estudo específico aqui. Seguir normas técnicas, que é o básico. Cumprir regras gerais, item 3 da diretriz da Ligabon. Recomendo baixar a diretriz, mas o item mais importante é o item 3. O que está no item 3 a gente tem que seguir mesmo. Tá? Os outros itens vão ser regulamentados pelo Corpo de Bombeiro. Então, cumprir a futura norma técnica, a gente tem que fazer um trabalho de futurologia aqui também, né, para ver o que vai vir. Se eu precisar instalar hoje, eu vou ter que deduzir o que vai ser feito. Mas o Corpo de Bombeiro do DF deve lançar ainda esse ano, a nossa expectativa é essa, a gente está em negociações, em conversa com eles, inclusive pelo CAL DF, estamos presentes na negociação com o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, um trabalho aqui articulado pelo Ricardo, e que a gente, com as entidades dos Sinduscom, a DEME, e eu espero ter o CREA-DF também nessa. E, para pensar um pouquinho, como eu falei, não tem como pensar nas cidades que a gente tinha 100 anos atrás e a cidade hoje, que, assim, de novo, nós estamos numa evolução. E cidades sustentáveis passam obrigatoriamente pela mobilidade elétrica. Essa não tem vez. Lamento quem não gosta de carro elétrico, mas não tem volta. Né? É uma realidade presente. E mais do que isso, é um mundo que a gente quer deixar. E para cidades sustentáveis não tem volta. Vou deixar aqui o meu contato, que, como eu falei, eu tenho vários chapéus. Tanto de conselheiro do CAL, quanto de presidente da AEARC, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura, como a DEME, Sinduscom. Mas o que eu mais gosto, que eu curto bastante, é a minha empresa de arquitetura, MKZ Arquitetura. Então, aqui, o meu Instagram, que é Meu Carro Elétrico, que aí eu só falo de carro elétrico, uma das minhas paixões. A primeira paixão é a arquitetura, a segunda é o carro elétrico, e o terceiro é o meu LinkedIn também, que aí é meu, eu falo de carro elétrico e arquitetura. Então, são os 3 assuntos. Gente, muito obrigado, e eu espero ter contribuído para passar um pouquinho mais de informação e acabar com certos receios, alguns medos em relação ao carro elétrico. Então, gente, muito obrigado e boa sorte com os carros elétricos.